Boa tarde, meu querido telespectador. 2 de novembro, feriadão de finados, e a gente está aqui com o nosso Tati Cidade para você. Nós vamos repercutir, gente, as complicações provocadas pelas obras e o atraso constante. Daqui a pouquinho o Juarez Alves Lima Júnior, advogado, vai estar repercutindo e falando sobre esse assunto com a gente. Obras que começam, obras que param, precisa de uma nova licitação. A gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. A guerra entre Israel e Hamas é um assunto para análise de professores Gilberto Abreu e também o Fernando Gelfuso, já aqui no nosso programa. A Letícia Zanetti, psicóloga, vai estar trazendo para a gente um comentário especial sobre o luto. Hoje é dia de finados, né? Então já está falando sobre luto e a guerra. O que pode influenciar na nossa mente, na nossa cabeça? Tem pessoas que estão sonhando até com a guerra, meu filho. É tudo isso e muito mais a partir de agora, nesse 2 de novembro, no Tati Cidade, que já começou. Muito mais Ribeirão Tati. Olha, não acredito, olha quem chegou. Diogo Souza. Tô chegando nesse feriadão e com muito carinho, a minha amiga psicóloga Letícia Zanetti está junto com a gente mais uma vez, sempre convidada do nosso programa. Obrigada, Seja bem-vinda, Diogo. viu? Obrigada, viu, pelo convite. Convite especial sempre, obrigado pela sua presença no nosso programa. Hoje a Sueli não pôde estar presente, a Sueli está sempre junto com ela. Um beijo especial para a Sueli, está cuidando lá da mamãe, mas pode ter certeza aí que vai dar tudo certo. Ô Letícia, mais uma vez, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda pelo nosso Tati Cidade. A gente fez questão de te convidar hoje. Sei que os assuntos hoje não são dos melhores, já é dia de finados, é um dia que a pessoa acaba guardando luto. E o assunto primordial do nosso programa é luto. O que é luto dentro da mente de uma pessoa, Letícia? Bom, então, falar sobre luto é algo assim muito corriqueiro, né? Porque faz parte da vida. A nossa vida é finita. Então, a gente já nasce e a gente já faz um dia de vida, a gente já está em luto, já deixou aquele dia, né? Mas especificamente falando sobre o luto. Quando que a gente entra no luto? Quando a gente tem um contato, um vínculo muito forte com alguma pessoa. Então, por exemplo, já falando um pouquinho aí das guerras, né? A gente vê muitas pessoas morrendo, pessoas assim ficando tristes, deprimidas, famílias quebradas, desestruturadas. Nós nos sentimos com empatia com essas pessoas, mas não necessariamente a gente entra em luto por essas pessoas. Porque nós não temos ainda o vínculo, nós não criamos o vínculo, né? E se eu perguntar aqui, Diogo, já morreu alguém importante para você? Um ente querido? Você já perdeu alguém, um ente querido? Já perdi. Provavelmente você já entrou em luto. Uhum. E algo que é assim, difícil de falar. O luto, ele é um processo. Ele não termina nunca, gente. Mesmo que passe o tempo, a pessoa acaba se conformando com aquilo que aconteceu. É necessário, Letícia, a gente viver o luto? Se a pessoa não viver aquele luto, muitas vezes aquela tristeza, aquela saudade vive para sempre. É importante ela passar essa fase, esse momento do luto, para depois ela começar a viver a sua vida normalmente? Sim, é importante, é muito importante, né? Eu falo que os rituais do luto são importantes, os rituais da perda. E nessa pandemia que nós tivemos, muitas pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos. É o caso da pandemia que nós vivemos. Isso. Pessoas que hoje estavam com a gente, daqui a pouquinho estavam internadas e estavam entubadas, recebendo a notícia que a pessoa foi embora, né, deste mundo. E outra questão, as pessoas não puderam nem se despedir. Exatamente. Né, que a questão da doença, tudo. E isso pode mudar a mente da pessoa, isso pode atrapalhar de repente o luto dela, porque eu penso assim, o que é o luto? É um ente querido nosso, um amigo, alguém da família que esteve na nossa convivência e acabou partindo, acabou falecendo, mas aí você foi no velório, você fez a despedida, você entendeu o processo que aconteceu e algum tempo depois você pode se conformar com isso. E as pessoas que não puderam nem ao menos se despedir do seu ente querido, isso pode atrapalhar, Letícia? Isso atrapalha, né? A gente fala que é o luto desastroso, né? É aquele que é causado por algo brusco, algo assim que a família não estava esperando, nem a própria pessoa, que é o caso que está acontecendo também com a guerra,
né? Então, as pessoas estão perdendo entes queridos e não estão podendo se despedir. Passar pelo ritual do luto, da perda, né? Então, assim, acompanhar, entender e assimilar aquela informação e depois a vida vai seguindo o fluxo natural. Então, muitas perdas não são naturais. Por exemplo, as guerras que estão acontecendo, um diagnóstico grave. Olha, você tem uma doença degenerativa, uma doença progressiva que não vai ter cura, né? E a pessoa, o que a pessoa pensa imediatamente? Eu quero viver. Quanto tempo que eu tenho de vida? Né? Então, assim, quando a pessoa, o ente querido, não consegue se despedir daquela pessoa... O luto é pior. O luto é pior. É diferente, é diferente, de repente, Letícia, nós temos lá um ente querido que, infelizmente, está com uma doença, aí a pessoa começa a ficar mais grave a doença. Muitas vezes a pessoa já vai se preparando, infelizmente, essa doença é grave, a gente sabe que a qualquer momento essa pessoa pode ir. Aí passa lá um ano, de repente, a pessoa falece, a pessoa morre. Esse luto, ele é diferente do luto da pessoa que, de repente, perdeu o ente querido inesperadamente? Com certeza. A gente fala que é o luto acompanhado, né? Então, aquela pessoa tem a possibilidade de acompanhar aquela pessoa que ela gosta, que ela ama e que está em sofrimento. Então, ela tem possibilidade de conversar, de falar o que de repente, aquela pessoa que está enferma gostaria de viver, ou de dizer. Ela pode também dizer, se despedir dessa pessoa, né? Ela tem essa possibilidade. E quando não, a dor, eu falo que a dor não tem como a gente comparar, né? Cada um sente de uma maneira, é muito singular, peculiar. Cada um absorve de uma maneira, né, Exatamente. Letícia? Sim. Letícia, como é que a gente consegue passar a fase do luto? Existe um tempo específico? Olha, como você diz, cada pessoa é pessoa, mas tem um tempo específico? Olha, o luto dessa pessoa vai se passar daqui 3 meses, existe uma data correta ou não? Eu falo que o pior tempo do luto é o primeiro ano. Por quê? Porque é aquele primeiro ano que você vai passar sem essa pessoa. Então, datas importantes, aniversário, datas, né, comemorativas, que você vai passar sem ter essa pessoa. Então, o ano mais impactante é o primeiro ano de perda, de luto. E aí vai depender muito de cada pessoa, porque assim a gente fala que tem as fases do luto, né? Então, assim, primeiro a pessoa nega, a negação, é um mecanismo de defesa que a gente encontra para não lidar com a morte. Porque falar de morte é um assunto que nem todo mundo está acostumado, né? E nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta, né? Nossa, vai falar de morte? Nossa, para de falar como você quer o caixão, que roupa que você quer morrer. Mas isso faz parte da vida. A nossa vida, ela é finita. É a coisa, como diz o meu pai, é a coisa mais natural do mundo. Mas a gente nunca vai se conformar. Porque quando chega, é fácil você imaginar. Claro, quando você imagina, olha, infelizmente um dia eu vou perder meu pai, minha mãe. Mas quando você chega naquele momento e enfrentar aquilo, não é fácil, né, Letícia? Sim. E aí cada um tem a sua dor, cada um tem a intensidade com que sofre. Não dá para falar, aquela pessoa que acompanhou aquele ente querido durante um ano... sofre menos do que aquele que perdeu bruscamente. Não dá para a gente comparar. Cada um vive de uma maneira e sente de uma maneira, né? Então, é importante falar sobre morte, sobre luto, porque faz parte da vida, né? E aí eu pergunto também a você, o que a gente tem feito para viver com mais qualidade? Para realmente desfrutar com mais intensidade, né? O adolescente e a criança, por exemplo, eles entendem que vão morrer um dia, mas está muito longe, não está perto, não está aqui agora. É algo bem distante, É algo bem distante. Então, por isso que as crianças e os adolescentes vivem com muita intensidade, porque a morte está longe. E aí, chega na vida adulta, a gente sabe que a morte está aí, mas a gente se prepara para assumir as funções sociais, né? Então, vamos se formar, vamos trabalhar, ter um emprego, uma família, filhos. E aí depois eu penso lá adiante como vai ser. Meu filho me faz essa pergunta, acho que quase toda semana. Dos medos maiores dele é:
pai, mãe, vocês vão morrer um dia? Sim, filho. Eu até parei de falar isso para ele, porque é um momento que ele fica muito triste. Eu percebi, apesar de ser muito jovem ainda, um garoto de apenas 8 anos, eu percebi que falar em morte para ele, saber que alguém, um ente querido dele, vai um dia morrer, isso para ele abala muito. Não sei depois se ele crescer, que ele virar um adolescente, virar um adulto, se isso pode mudar. Mas o hoje eu percebi que abala demais ele, Letícia. Sim, sim. As crianças, elas têm muito... Qual que é o apego delas, né? Que a gente fala da teoria do apego. São os pais, as figuras de pais, pai e mãe. Então, nossa, pelo amor de Deus, vai morrer minha mãe ou vai morrer meu pai? Eu vou ficar sozinho? Como vai ser? Né? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Eu vou me sentir abandonado. Então, é a sensação de abandono, de... Nossa, eles não podem morrer, né? E aí, muitas vezes, as crianças fantasiam. Meu pai e minha mãe são super-heróis, né? São imortais, mas não é bem assim. E aí, claro, conforme vai crescendo, vai assumindo a maturidade, a identidade vai se formando, aí eles vão tendo mais consciência e o processo fica um pouco mais acomodado, né? Assim, digamos. Então, assim, eles entendem que um dia também eles irão partir, mas aquela sensação de desespero, de abandono, não é tão intensa quanto na fase infantil, né? Nos primeiros anos. Agora, falando pelo lado psicológico do ser humano. O luto todo mundo vai passar. Cada pessoa vai encarar de uma maneira. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Tem pessoas que têm um tempo maior de luto, tem outras pessoas que não. Como a pessoa pode absorver esse luto para não atrapalhar a mente dele? Um exemplo que eu quero dar para você entender. Tem pessoas que passam 3 meses depois, claro, esquecer jamais, ainda mais quando a pessoa faz parte da sua vida. Mas o que ela pode fazer? Evitar ficar olhando um bem material que ficou da pessoa, uma roupa, um celular, um anel, um presente. Isso daí é importante para ela sair um pouquinho fora desse luto e muitas vezes esse luto não virar uma depressão na cabeça dela, Letícia? Isso é muito importante, né? O pessoal me pergunta muito, como que eu faço para identificar se a pessoa ainda está em luto ou se ela está em depressão, né? Qual que é a diferença? A diferença o luto, aquela pessoa fala muito daquela outra pessoa que ela perdeu, ela fala muito, ela sente saudade, chora com muita frequência. A gente tem que identificar 3 fatores. A frequência com que a pessoa fala desse ente querido, a intensidade com que é lembrada e o tempo, a durabilidade. Quanto tempo que ela está falando dessa pessoa, né? E aí, sim, ela ainda está no processo de luto. Como eu falei, o luto é um processo, não é um estado. Então, quando a gente fala em processo, é sempre, nós vivenciamos sempre. Mas é claro que a intensidade, a dor, ela vai acomodando, ela vai diminuindo conforme o passar do tempo. Se essa dor não diminuir, aí podemos falar, sim, em depressão. Geralmente, a depressão ela é mais voltada para si, para o indivíduo. Então, vamos supor, eu estou depressiva, é um estado, né? Eu estou em luto, eu me sinto em luto, é um processo. Então, tem diferença. E a depressão é assim, eu deixo de fazer coisas que eu gosto, eu deixo de frequentar lugares que eu gosto, eu deixo de ter contato social, eu quero ficar muito mais isolada, muito mais quieta, muito mais interna. Então, eu me recolho para o meu interno. E aí podemos falar, sim, numa depressão. Vamos falar agora dos jovens, né? A gente estava falando sobre a questão, uns absorvem de uma maneira mais fácil, outras não, como eu citei agora aqui a questão do meu filho, né? Acabei falando sobre ele agora. Agora, um relacionamento, quando um não quer mais o outro, a pessoa acaba vivendo um luto também, né? Também é um estilo de luto. E muitas vezes a gente já viu aí meninas, meninos que falam que quero acabar com a minha vida se a pessoa não voltar para mim. Isso daí é uma maneira também de absorver o luto de uma forma parcial para a vida, não é, Letícia? Exatamente. Nós não estamos falando de luto apenas físico. Sim. Então, luto social, que é isso, é relacionamento, né? Então, o relacionamento acabou, o casamento acabou, divorciaram. É um luto, é uma perda, né? O filho foi, sei lá, fazer intercâmbio. É o luto. Ficou luto? A perda, ficou a ausência do filho em casa. Então, assim, tem vários tipos de luto. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando, né, o dia inteiro. Mas, assim, é muito importante que,
como eu vivencio esse processo, né? Como eu reajo a isso tudo. Então, é importante, sim, chorar se tiver vontade, conversar com alguém que você confie. É importante vivenciar cada etapa do luto, né? Agora, acho que um outro luto que ficou muito comum, né? Que sempre existiu, mas hoje a gente vê mais comum entre nós. O luto pela perda de um pet. Que eu acho que hoje virou muito comum isso, né, Letícia? É muito comum, isso. Não só em falar com perdas de pessoas, mas animais, porque eles são parte da família, né? E aí a pessoa entra em luto também, a família entra em luto, porque aquele, né, o cãozinho ou o gatinho que estava ali em casa, de repente não está mais. E aí ele dá com a presença ausente, né? Então, a memória afetiva. Nós sempre vamos carregar a memória afetiva de quem partiu, né? Do nosso cãozinho, do nosso animalzinho de estimação. Pode ser um peixe. Eu falo aqui qualquer pet, tá? Então, a gente passa, sim, por processos de perda e precisamos, sim, não negar o que a gente sente, mas vivenciar aquilo. Porque quando a gente nega aquela emoção de tristeza, de dor, de melancolia, a gente também está negando a possibilidade da felicidade, da realização, de procurar outras fontes de vida, outros recursos. Então, é interessante a gente passar por esse processo até chegar na aceitação, né? Letícia, a perda, como eu acabei de citando agora, de um pet, por exemplo. Eu vou contar uma história que acabou marcando eu e teve uma consequência na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e eu tinha um gatinho. Eu sou apaixonado por gato. Eu tinha um gatinho rajadinho, ele chamava Charme. E eu sonhava diversas vezes que um dia esse gatinho podia morrer. E eu ficava triste. E um dia esse gato morreu. Realmente esse gato morreu. O que aconteceu? Eu automaticamente me fechei naquilo. Eu nunca mais na vida quis ter um gato e um cachorro. Pelo medo de você ter, se apegar e ele morrer novamente. Isso acho que acabou trazendo uma consequência. Isso pode trazer na pessoa também, né? Pode ocasionar. Aí a gente fala que são os traumas da perda, né? Então, você nunca mais, mesmo que você quisesse ter um outro animalzinho, você nunca mais ia ter o mesmo cachorro e o mesmo gato, né? Então, traumatizou a ponto de você negar o pet na sua casa, na sua vida. Então, acontece, sim, das pessoas traumatizarem e ficarem vinculadas nisso. E aí é importante buscar ajuda, é importante buscar uma ajuda especial, específica, porque a pessoa ela não está conseguindo sair disso. Tá? Letícia, é difícil a gente colocar uma regra, né? Principalmente agora ainda falando sobre a questão do pet, de o quanto a pessoa pode se apegar ou amar aquele animalzinho. Por que eu falo isso? Os animais, os gatos, os cachorros vivem bem menos do que o ser humano. Então nós temos, bem dizer, uma lógica que provavelmente o pet vai embora antes dessa pessoa ir. Não é uma regra, né? Mas automaticamente seria isso. Então, seria de repente um conselho a pessoa passar por um psicólogo, de repente se ela está se apegando demais naquele cachorrinho, naquele gatinho, para depois ele não sofrer no futuro. É importante ter um tratamento com o psicólogo, passar por isso. Porque a gente vê hoje que as pessoas tratam o pet, não é uma crítica, pelo amor de Deus, tratam os pets hoje como se fosse um filho, muitas vezes até a mais, né? Muitas vezes uma pessoa faz mais para o pet que ele tem em casa do que para o próprio sobrinho ou pelo próprio filho que tem, né? As pessoas se apegam a isso. É importante ter uma dosagem nisso para lá no futuro não sofrer, porque pela estatística que nós sabemos, a chance de um animal morrer mais rápido do que nós é maior, né? Sim. É complicado a gente falar sobre equilíbrio quando a gente está falando sobre apego, né? Então, assim, como que eu vou me apegar em equilíbrio a um pet, a um cachorro, a um gato, ou sei lá, seja qual pet for. Mas, assim, considerar que existe finitude, não vai ser para sempre. Então, aproveite, o meu conselho é aproveite o quanto você puder com o seu pet, com o seu animal, com as pessoas que você ama também. Porque a gente nunca sabe quando vai ser esse chamado,
né? Então, assim, nós estamos realmente desfrutando da nossa vida, aproveitando com qualidade, ou nós estamos sobrevivendo? É diferente quando eu falo sobreviver. Você está sendo você, né? Outra coisa, o autoconhecimento é muito importante nesse processo do luto. Porque quando a gente recebe uma notícia, ou até mesmo a gente vivencia, né? Aquela pessoa morreu ali com a gente. Como que a gente vai lidar com isso? Então, assim, nossa, eu começo a negar, eu começo a ficar com raiva, eu começo a discutir, eu começo a querer barganhar, a querer fazer assim, não, podia ser eu em vez daquela pessoa, ou podia ser, sei lá, alguém menos essa pessoa. Então, a gente começa a ficar com muita aflição, com muita raiva. E aí a gente começa a distorcer, a fantasiar, né? E, geralmente, quando a gente pede um apoio, geralmente, o que as pessoas fazem? Começam a distrair a gente. Não, vamos lá, vamos sair, vamos esquecer, vamos beber alguma coisa. A distração, né? Porque a gente não consegue ficar... A gente não consegue, às vezes, apoiar um colega, um amigo, um pai ou um professor. Tudo na vida a gente tem que ter um limite, né? Ô, Letícia, eu quero agradecer esta entrevista, porque você vai continuar comigo aqui no nosso Tati Cidade de hoje. Eu quero até pedir para você voltar no finalzinho do nosso programa. Okay. Nós vamos falar de um assunto importantíssimo que tem tomado conta do mundo, falando os efeitos colaterais que a guerra que está acontecendo pode trazer para a nossa mente. Então, daqui a pouquinho você volta aqui comigo no nosso programa. Tá joia, Diogo. Tá bom? Ok, obrigada. Obrigado, Letícia. Até daqui a pouco. Inclusive, no nosso programa de hoje, a gente vai estar falando sobre a guerra. Tem muita gente que fica assim, Diogo, por que está acontecendo essa guerra? Por que Israel briga com o Hamas? O que é o Hamas, esse grupo terrorista? A gente vai trazer professores para poder falar um pouquinho sobre esse assunto. É tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. A gente volta já com o nosso Tati Cidade. Save Mania. Cola, cola sem parar, vou querer colecionar. A panela é resistente, reforçada, antiaderente. Suas compras no Savenhago valem selinhos pra acumular e comprar com desconto panelas de marca francesa. Quinta é o dia de carne e companhia no Savenhago. Colchão mole, R$29,90 no nosso cartão. Linguiça Perdigão, R$17,90. Patinho, R$32,90. Bisteca, R$11,90. Fraldinha, no Save Ganhe, R$32,90. Save Mania Savenhago, vem colecionar. Venha para o plano de saúde que é a sua cara. Santa Casa Saúde Ribeirão. Ampla rede médica e de prestadores. Hospital de alta complexidade. Infraestrutura moderna e de alta tecnologia. Santa Casa Saúde. O plano de Ribeirão. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio. CRMSP número 83560. Chegou a hora. Mais uma corrida de rua Nova Brasil. Dia 17 de dezembro, às 7 horas, caminhada 3 km, corrida de 5 e 10 km e kids de 3 a 15 anos com a Companhia Atlética. Para encerrar o ano e aguardar a maratona oficial de Ribeirão Preto. Confira todos os detalhes e faça já sua inscrição no site tiquetando.com.br. Aproveite o primeiro lote promocional. Corrida de Rua Nova Brasil. Interação, esporte e diversão para toda a família. Oferecimento Alma Júlia Supermercado. Oscar Calçados. AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Realização Grupo Tati. Estamos de volta com o nosso Tati Cidade. Quero falar agora do seu sorriso. Como é que tá o sorriso? Diogão, tá mais do que na hora de fazer um implante dentário. Diogão, eu perdi 3 dentes aqui, meu amigo. Preciso fazer o implante. Minha mãe, Diogo, teve um problema de gengivite, perdeu todos os dentes de cima e de baixo. Já falei pra ela, é teimosa. Ela colocou agora a prótese móvel, mas não tá se adaptando, porque é difícil, né? Aí ela tem que mastigar, não consegue, acaba a prótese saindo. Precisa fazer o implante dentário, mas com uma clínica moderna, de credibilidade e de referência, não só em Ribeirão Preto, como no Brasil, meu amigo. 500 unidades no Brasil da Oral Sim e 2 aqui em Ribeirão Preto há 6 anos esperando por você. Anote o endereço, Rui Barbosa, 1461 Centro. Lá você fala com o Dr. Diego.
lá na Avenida da Saudade, 724, você vai falar com Dr. Fernando. São 2 unidades para você ser atendido com muito carinho. Aponte a câmera do seu celular agora para o QR Code que está aparecendo na tela da sua TV. Você vai ser redirecionado aí para as redes sociais e lá tem todas as informações, tudo, planos, que tipo de implante você pode fazer. Mas, Diogão, qual que é o implante mais adequado para eu fazer? Você tem que chamar a nossa clínica número 1 agora no Zap para marcar uma consulta e, claro, fazer a avaliação. 99190 7919, 99190 7919 ou se não através do telefone fixo 3512 7711. Quer saber um pouquinho sobre as modalidades de implante? Dr. Diego conta para você. Eu estou aqui hoje para trazer para você a oportunidade para você sorrir novamente. Você sabia que o seu sorriso é o seu cartão de visita? Por isso eu quero falar para vocês da Oral Sim, referência em implantes dentários em Ribeirão Preto e toda a nossa região. Para falar melhor, eu estou aqui com o Dr. Diego Bezerra, que vai explicar para você o que é a Oral Sim e a credibilidade que ela tem aqui em Ribeirão Preto e na nossa região. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, a Oral Sim tem 19 anos, né, Diogo? É uma clínica que é referência em implantes dentários em todo o Brasil. Então, dentre esses 19 anos, há 6 anos nós estamos aqui em Ribeirão Preto. E nós hoje estamos aqui na Rua Rui Barbosa, 1461, que foi o início de todo esse projeto da Oral Sim Implantes. Dentre esses 6 anos que nós estamos aqui em Ribeirão Preto, Diogo, a gente pôde atender milhões de pessoas da macro-região. Então, hoje a gente pode falar para você que a Oral Sim é referência em implantes dentários, tanto aqui em Ribeirão Preto quanto em todo o Brasil. Então, quando a gente fala de implante, um implante de qualidade, um tratamento reabilitador, implantes, facetas, falamos na Oral Sim Implantes e nós, aqui em Ribeirão Preto, graças a Deus, conseguimos expandir e hoje estamos em 2 unidades. Estamos aqui na Rui Barbosa, 1461 e também na Avenida Saudade, 724 e hoje a gente consegue atingir toda a nossa região aqui de Ribeirão e toda a macro-região também. Doutor, quando a gente fala na questão de implante, a gente pensa em dores. Só que nós estamos falando com uma clínica que é referência, que tem muita tecnologia. A tecnologia trouxe menos dores? Com certeza. Hoje a gente fala que a gente consegue fazer um tratamento de um paciente até dormindo. Isso mesmo, um paciente sedado, através da sedação consciente, a gente consegue trazer para esse paciente com que ele faça todo o tratamento dormindo. É muito importante saber, Diogo, que o que afasta, às vezes, o nosso paciente do dentista realmente é a dor e o medo. Então, você que tem medo, que está me vendo agora, você que tem alguma dor nesse sentido, a Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários e pode se realizar, sim, o seu tratamento com toda a tecnologia. Então, hoje a gente tem diversos mecanismos para poder aproximar esse tratamento que é tão importante, que é o tratamento reabilitador, do nosso querido paciente. Então, às vezes o paciente está me vendo agora falando, doutor, mas será que o meu caso eu consigo resolver com o implante? Aquele paciente, Diogo, que às vezes usa a dentadura há mais de 10 anos, há 20, 30 anos, usa uma ponte móvel, será que o meu tratamento é para realização de implantes dentários? Importantíssimo, gente, dar o primeiro passo. Eu sempre falo isso para todos os pacientes. Vir à clínica, conhecer nossas estruturas, conhecer os nossos doutores e poder iniciar um tratamento para você poder realizar e ter os dentes fixos de novo, porque é melhora de qualidade de vida. Esse é o principal. É o principal objetivo, é que você que está me vendo aí do outro lado tenha melhora da sua qualidade de vida e você consiga realizar esse tratamento. Você de Ribeirão Preto e de toda a nossa região, dá o primeiro passo agora. Você vai entrar em contato com a clínica que é referência em implantes para Ribeirão Preto e para toda a nossa região. Está me assistindo em Ribeirão Preto? Está assistindo na região? Como a pessoa pode entrar em contato, doutor? A gente tem as nossas redes sociais e tem através dos nossos telefones. Então pode procurar na rede social ou entrar em contato pelo nosso telefone 16 35 12 7711, 16 35 12 7711, é a nossa central de telefone, ou pelo WhatsApp 99 190 7919. Fale diretamente conosco, 99 190 7919. Vamos agendar a sua avaliação, compareça a sua avaliação e venha fazer parte da família Oral Sim. Venha você também. Dê o primeiro passo e o seu sorriso vai estar de volta. Seu cartão de visita, o que é? É o seu sorriso, meu amigo. Para você conseguir um emprego, para você arrumar uma namorada, tudo faz parte do seu sorriso. Então invista no seu sorriso. Entre em contato agora, 99190 7919, 99190 7919. Os doutores do implante. Oral Sim, a referência em implantes dentários, não só para Ribeirão, mas para todo o nosso Brasil. Um abraço, doutor Diego, um abraço, doutor Fernando, sempre acompanhando aqui o nosso programa.
Olha, gente, em ritmo lento como sempre. Construtora responsável por obras na 9 de julho já recebeu 5 notificações por problemas de atraso e segurança. Olha só, a demora das obras da 9 de julho da construtora responsável vem dando um grande problema, uma grande dor de cabeça. Vem comigo, a gente repercute na tela do Tati Cidade. Desde o início das obras de revitalização do centro da cidade e também da construção dos corredores de ônibus, aqui a Avenida 9 de Julho passa por um problema muito sério. A obra que está acontecendo aqui na Avenida Centenária, que é a Avenida 9 de Julho, essa avenida cruza vários bairros aqui em Ribeirão Preto, o Jardim Sumaré, o Higienópolis, o Jardim América. Isso começou tudo no dia 20 de junho. A construtora Metropolitana, responsável por esta obra na Avenida 9 de Julho, já foi notificada 5 vezes pela Prefeitura de Ribeirão Preto. As notificações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e o principal motivo é o atraso no cronograma, mas também envolve segurança no canteiro de obras. No dia 16 de agosto, 2 operários foram soterrados enquanto trabalhavam na instalação da rede de esgoto, na esquina da 9 de Julho com a rua São José. A instalação faz parte das obras de restauro da Avenida 9 de Julho. Um dos operários, Pedro Joaquim de Oliveira, de 59 anos, morreu no local. A Polícia Civil investiga o acidente. O Comitê de Acompanhamento das Obras já havia constatado e a Prefeitura admitiu que o primeiro trecho da intervenção entre as ruas Comandante Marcondes Salgado e Garibaldi, que deveria ter sido concluída no dia 22 de setembro, só ficará pronto em 6 de novembro. E olhe lá, hein, se ficar pronto nesta data prevista. Isso porque as imagens são claras, a obra é extensa, a obra é realmente muito grande. Porém, o número de funcionários parece ser bem insuficiente. No momento em que estivemos gravando esta reportagem aqui na Avenida 9 de Julho, apenas 6 funcionários estavam presentes aqui no canteiro de obras. E esta é a grande reclamação, principalmente por parte dos comerciantes e empresários aqui da Avenida 9 de Julho. Um comitê foi formado, que é uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e região, o Sincovarp, e também da Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL de Ribeirão Preto. As obras na via começaram no dia 20 de junho e a reabilitação da Avenida 9 de Julho foi dividida em 5 trechos de 2 quarteirões cada, para causar a menor interferência possível no trânsito e também a vida dos moradores e comerciantes do entorno. Cada trecho tem previsão média de cerca de 3 meses para terminar. No site da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Ribeirão Preto, a construtora Metropolitana do Rio de Janeiro, que venceu a concorrência pública ao apresentar o menor valor de 31 milhões para prazo para execução de 12 meses. Em junho de 2024, informa que a primeira etapa estava programada para ser finalizada no dia 22 de setembro. O temor é que as obras avancem até o final do ano, impactando também a Black Friday e o Natal. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma ainda que a construtora Metropolitana se comprometeu a contratar mais funcionários para agilizar o ritmo dos trabalhos. Se fosse só em ritmo lento, tava bom, né? Muitas vezes até para a obra, né? Tem que passar para a segunda licitação e aí vai. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Juarez Alves de Lima Júnior, advogado, até para a gente repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor, é um prazer em recebê-lo no nosso programa mais uma vez. Sempre bem-vindo. Prazer é todo nosso, Diogo. Estou sempre à disposição naquilo que for possível esclarecer aos seus ouvintes, seus telespectadores e a sociedade de Ribeirão Preto. Doutor, no caso de uma obra, o planejamento é fundamental. Parece que é o que não vem acontecendo em Ribeirão, né, doutor? É inegável que estas obras, elas são necessárias, importantes Sim. até para o progresso da cidade. Agora, inevitavelmente, não se pode negar a falta de planejamento na distribuição e execução dessas obras, né? Ribeirão Preto, ela peca demais em querer fazer, mas, ao mesmo tempo, sem se preocupar na execução e nas consequências do início dessas obras. Então, a Prefeitura, nesse ponto,
peca e peca muito em não ter planejado e, acima de tudo, não estar agindo com a fiscalização necessária para evitar essa lentidão e prejuízos, não só aos comerciantes do entorno, mas também à sociedade como um todo. Veja bem que Ribeirão Preto se transformou num palco de obras, quando poderia ter sido evitado esse aglomerado e fazer-se paulatinamente, obra a obra, tendo poder de fiscalização, de coerção sobre o contratado, para que ele possa executar melhor, sem causar tanto transtorno como está causando. Doutor, a empresa, quando ganha uma licitação, é um sistema bastante burocrático. É necessário analisar toda a documentação, ver a saúde financeira dessa empresa que vai tocar essa obra. Por que Ribeirão Preto é palco de diversos problemas? Muitas e muitas vezes nós temos aí empresas que param na metade do caminho com alguma dificuldade financeira, ou por falta de funcionário, ou muitas vezes porque aumentou o valor do produto, ela teve que parar e não consegue dar sequência por aquele valor que foi estipulado. Isso também acho que está faltando uma análise maior da prefeitura em relação a isso, doutor? Diogo, veja bem, a lei de licitações ela é bem clara e ela é como se fosse uma receita de bolo. Uhum. Então, ela apresenta passo a passo como deve ser feita a licitação antes mesmo da publicação do edital. Então, isso cabe à prefeitura ir paulatinamente e de forma ordenada, coordenada, planejada, elaborar a licitação e ter muito cuidado no momento da contratação. É aí que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque é perceptível que aqui em Ribeirão Preto, por mais que a gente queira edificar, construir túneis e viadutos, enfim, eu tenho que estar preparado para as consequências destas obras. Isso requer planejamento, isso requer fiscalização. O que se vê, o que se nota, e a sociedade de Ribeirão Preto tem acompanhado isso muito de perto, é a forma assodada como a Prefeitura Municipal contrata para fazer determinada obra, como se aquilo fosse o espelho da administração pública. Isso retira dela a qualificação. Então, isso em vez de auxiliar a sociedade, prejudica à medida em que causa os transtornos que todos nós estamos observando. Doutor, toda vez que uma obra é parada pela empresa que ganhou a licitação, toda vez que uma obra tem que se passar para a segunda empresa que estava na sequência da licitação, isso daí gera um transtorno e um custo muito alto, não gera, doutor? Sem dúvida alguma, porque quando se contrata, quando se oferta, no caso da vencedora da licitação, uma proposta que é condizente com os interesses da administração pública, ela o faz com determinado abatimento de valores. À medida em que eu contrato eu chamo uma segunda colocada, esse valor já cresce. E, sobretudo, se depender do tempo, da lentidão, se passado mais de um ano, é reajuste automático deste contrato. Evidentemente que isso causa prejuízo ao erário. Quem assume com isso? O contribuinte, o munícipe, que vai ver aquela obra que poderia ser edificada por 5 milhões, dobrar, às vezes, de valor. Nós temos aqui vários exemplos de viadutos, inclusive, que até hoje não foram concluídos. De maneira alguma. Você vê quanto de valor que está sendo empreendido nestas obras, que não tem fim. Não há um prazo razoável de conclusão. Veja bem essa obra que estamos observando na 9 de julho, imprescindível, indiscutivelmente. Mas o fato do assodamento da contratação, da falta de fiscalização, de acompanhamento, está levando a empresa contratada a agir com essa lentidão, que é perceptível, e a administração não age com o devido rigor. São dois lados que acabam pagando esse prejuízo. O cidadão, que é o contribuinte, e o comerciante, que no caso a gente está citando ali da 9 de julho. Vamos aí, vamos colocar uma suposição. Caso pare essa obra lá.
Quer dizer, o comerciante ele já fez uma estimativa para a data de entrega desta obra. Então ele já está contando com aquilo, já está fazendo o seu cronograma, o seu planejamento. Caso aconteça de atrasar ou até mesmo parar sem ter uma previsão de quando essa obra vai ser entregue, você imagina a situação, muitas vezes, fechando as suas portas, doutor. Concordo plenamente, e aí entra uma questão muito técnica e jurídica ao mesmo tempo. Porque à medida em que eu passo a sofrer prejuízo, a prefeitura assume o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, no sentido de reparar o prejuízo que causou àquele comerciante. Para isso, eu não preciso, enquanto comerciante, provar que a administração agiu com dolo ou culpa. Basta que eu estabeleça o nexo de causa, ou seja, o meu prejuízo foi decorrente desta lentidão da obra, da não conclusão naquele prazo que me foi colocado. Nesse sentido, é mais do que plausível que eu ingresse judicialmente buscando ressarcimento, reparação do prejuízo que eu estou sofrendo. Nós tivemos aqui grandes problemas antes da obra da 9 de julho e da Avenida Independência, que também foi entregue fora completamente do prazo. Nós tivemos comerciantes que vieram aqui no nosso programa, tem comerciantes que me ligaram e, Diogo, eu tive que fechar as portas, eu não aguentei segurar o prazo da obra. Eu não tive cliente, eu tive que fechar as portas. Então, este comerciante que teve o prejuízo, que saiu completamente fora do cronograma, ele pode sim entrar judicialmente e requerer o seu prejuízo, doutor? Sem dúvida alguma. É um direito que lhe assegura a nossa legislação. Portanto, nesse caso, basta que ele comprove que o prejuízo decorreu de um ato, vamos colocar assim, do nexo de causa da lentidão da obra, da conclusão da obra. Com isso, fatalmente, ele obterá êxito na judicialização do caso. Doutor, quem que pode fiscalizar, quem que pode cobrar, além do cidadão? Pelo lado que eu vejo, é a prefeitura, o executivo e também o legislativo com os vereadores, que deveriam estar junto nessa fiscalização e cobrando para o povo, não é, doutor? A Prefeitura Municipal, enquanto executivo e enquanto executora da obra, ela tem para si, ela avoca a responsabilidade primária e primeira de cobrar a execução, sobretudo se está a contratada cumprindo aquele cronograma físico da obra, que é fixada no ato da licitação. Mas não se pode retirar de forma alguma esta responsabilidade de fiscalização também do Poder Executivo. Cabe ao Legislativo. Cabe ao Legislativo, num primeiro momento, atuar de forma fiscalizante. E isso, o que se observa, é uma omissão terrível, uma omissão nefasta que dá causa mais prejuízo àqueles a quem representam. Quem representam? A sociedade. Então, é necessário que a sociedade civil una-se e cobre do seu vereador uma atuação mais fiscalizante. Chega de prejuízo, né, doutor? Esperamos que essas obras dê sequência e entregue o que precisa ser entregue para o povo, para a gente ter um trânsito tranquilo na nossa cidade, que é o que a gente está precisando. Obrigado, doutor. Obrigado. Sempre bem-vindo ao nosso programa, Muito viu? obrigado. Pode sair por aqui, por favor, doutor. Olha só, gente, projeto Escola Vai ao Cinema promove a inclusão social de alunos das escolas públicas de Ribeirão Preto. Traz o zoom aqui, aperta o play, põe na tela. Há mais de 4 décadas, o Cineclube Cauim promove a cidadania e a educação através da inclusão social. E, é claro, são muitos os projetos desenvolvidos pelo Cineclube Cauim. A Ana Flávia vai nos dar detalhes de alguns desses projetos que são muito importantes justamente para a inclusão de pessoas que muitas vezes não têm essa condição, né, Ana? Isso. A gente tem um projeto que chama Escola Vai ao Cinema. Para a inclusão social, nós estamos trabalhando com as escolas da Prefeitura Municipal, retornamos já tem 2 meses, tá? E é um projeto muito bonito, tá? Tem criança que nunca foi a um cinema, nunca viu uma tela de cinema, criança que nunca tinha saído do bairro onde mora, né? Então o passeio para eles já começa quando eles sentam no ônibus, eles veem a cidade,
né, a cidade que eles moram e que eles conhecem quase nada. Então a gente trabalha a inclusão social através da cultura e da arte. Isso, nós estamos falando de um dos projetos, que são muitos. Um dos projetos, são muitos e vamos ter muitos projetos. Nós estamos com sede nova, aqui na Olavo Bilac, 135, a Memorial do Aquífero Guarani. E a gente vai ter sessão aberta para o público. Fica de olho no nosso Insta, Cauim Oficial, que lá a gente vai começar a postar a agenda. Quem quiser acompanhar também o projeto, a gente tem os filmes das crianças vindo. É muito bonito, é um projeto muito bonito. E é bom salientar que essa é a única sala de cinema do Brasil que exibe filmes gratuitamente, ninguém paga nada. Isso, e nós estamos nesse cenário, gente, promovendo a inclusão social com a cultura e arte há 44 anos, com essa mesma proposta. E agora aqui com um novo espaço, com muito mais conforto. Muito mais conforto, é um espaço mais moderno, né? Tudo isso para a gente conseguir alavancar aí e fazer um auê nesse cenário da cultura de Ribeirão Preto. Por falar em auê, quem faz um auê realmente são as crianças quando vêm para cá, né? São as crianças, elas ficam muito felizes. O olhar delas quando vê a tela de cinema, quando desce do ônibus e a gente vai entregando a pipoca e o suco, é um auê mesmo. Eles adoram e a gente fica muito feliz de receber essas crianças aqui. A gente está falando que a sessão é de graça, mas tem o acompanhamento, né? Tem a pipoca, tem o suco, faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Elas ganham a pipoca, o suco. Já começa a festa na entrada. Bom, por falar em festa, a festa está acontecendo nesta manhã aqui mesmo, porque está tendo uma sessão de cinema. A professora Leiliane é de uma escola pública aqui em Ribeirão Preto e vai nos contar como é a expectativa desses alunos num dia desse. Para eles é um dia completamente diferente, professora. Sim, a gente sai, né, do cenário de sala de aula. E para eles a oportunidade de passear, de conhecer novos espaços. Muitos deles não tiveram oportunidade de conhecer um cinema. E aqui, com esse espaço tão bonito, né, com esse projeto legal que o cinema oferece, amplia mesmo a cultura. Estava dizendo que tem alguns que nunca saíram nem do próprio bairro. Muitos deles é a primeira vez que vêm ao cinema para conhecer. E assim, eles ficaram muito felizes de chegar, de ter a pipoca, né, pela recepção que as meninas têm aqui. E muito acessível a todos, né? Desde que raramente, talvez, eles não tivessem acesso. Sim, sim. Professora, é uma aula que eles estão tendo também, podemos assim dizer? Sim, a gente dá continuidade, né, com o filme que a gente assiste aqui, a gente continua com um projeto lá na escola. Então dá para explorar bastante. Então é importante ter projetos como esse. Muito importante, muito importante. Um dia diferente, não só para os alunos, né? Tô vendo que a professora também está curtindo. Sim, a gente gosta muito de oportunizar esses momentos para eles. É muito Obrigado, bom. professor. Eu que agradeço. Bom, esta situação aqui no Cine Clube Cauim, ela permanece durante todo o mês de outubro, vai continuar em dezembro, até o final do ano, aqui na Olavo Bilac, nas novas instalações do Cine Clube Cauim, que eu repito, há 44 anos vem promovendo a cultura, vem promovendo a inclusão social dos moradores de Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios com você. Deixa eu aproveitar e deixar um abraço para a turma do Cine Clube Cauim. Alô, um abraço para essa turma maravilhosa. Obrigado pelo carinho, viu? Sempre acompanhando aqui o nosso programa. Deixa eu falar para vocês agora da Escola de Educação Infantil Jardim Encantado. Ô papai, ô mamãe, ainda não matriculou seu filho lá? De 0 a 6 anos, papai, titio, vovô e vovó. Porque hoje o titio, hoje o vovô e a vovó também adora escolher, né, a escola. Ajuda também na educação do filho. Então isso é importante. Então o que você tem que fazer? Tem que ir lá para poder conhecer. Põe as imagens, Gutão, para o pessoal conhecer de perto essa escola sensacional. Diogão, não é uma escola, é um centro educacional infantil para a garotada se divertir e, claro, gente, aprender sempre o melhor para a vida, né? Além das aulas, né, de educação, você vai encontrar também aulas extras, musicalização, karatê, balé, yoga e a natação para a garotada. Tá brincando, Diogão? Garotada aprende natação? Sim!
Gente, com os melhores professores, lá na Escola de Educação Infantil Jardim Encantado, Rua Barão do Amazonas, 1814, na Zona Sul de Ribeirão Preto, esperando por você. Adote o telefone, marque um horário, fala com a proprietária Fabiana. O que vai acontecer? Você vai marcar um horário e vai lá levar o seu filho para conhecer de perto a Escola de Educação Infantil Jardim Encantado. Anote! 99201-8224. 99201-8224. Papai e mamãe, sabia que lá na Escola de Educação Infantil Jardim Encantado tem uma nutricionista? Que cuida da alimentação da criançada. Claro que isso é muito importante. Tem criança que tem que ter uma alimentação diferenciada. Uma não pode com lactose, a outra não pode comer camarão, a outra... Então, tem a nutricionista que cuida com todo carinho da alimentação. Ó, garotada, ó, feliz da vida. Por quê? Porque o papai e a mamãe vai matricular eles na Escola de Educação Infantil Jardim Encantado. Chama no zap agora, 99201-8224. A garotada tá brincando lá? Tá brincando. 99201-8224. Barão do Amazonas, 1814, esperando por você. Escola de Educação Infantil Jardim Encantado. Intervalinho, voltamos já nesse feriado aqui com o nosso Tati Cidade. Segura aí. Save Mania. Cola, cola sem parar, vou querer colecionar. A panela é resistente, reforçada, antiaderente. Suas compras no Savenhago valem selinhos para acumular e comprar com desconto panelas de marca francesa. Quinta é o dia de carne e companhia no Savenhago. Colchão mole, R$29,90 no nosso cartão. Linguiça Perdigão, R$17,90. Patinho, R$32,90. Bisteca, R$11,90. Fraldinha, no Save Ganhe, R$32,90. Save Mania Savenhago, vem colecionar. Chegou a hora, mais uma corrida de rua Nova Brasil. Dia 17 de dezembro, às 7 horas, caminhada 3 km, corrida de 5 e 10 km e kids de 3 a 15 anos com a Companhia Atlética, para encerrar o ano e aguardar a maratona oficial de Ribeirão Preto. Confira todos os detalhes e faça já sua inscrição no site tiquetando.com.br. Aproveite o primeiro lote promocional. Corrida de Rua Nova Brasil. Interação, esporte e diversão para toda a família. Oferecimento Alma Júlia Supermercado, Oscar Calçados, AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Realização Grupo Tati. Estamos de volta com o nosso Tati Cidade nesse feriadão e o assunto agora é a guerra entre Israel e Hamas. Diogo, por que está acontecendo essa guerra? Por que eles não se entendem? Quem é Hamas? Por isso que eu fiz com todo carinho hoje, eu convidei os professores Gilberto Abreu e o Fernando Gelfuso para poder explicar um pouquinho melhor sobre essa guerra. Professores, é um prazer em recebê-los. Acabou de dar aula agora, já vieram aqui no meu programa para poder participar. Obrigado, viu, beleza? Maior prazer, Diogo. Obrigado, Gilberto. Gelfuso. O assunto não ser um dos melhores, né? Mas por que eu fiz questão de trazê-los para a gente bater esse papo? Para poder entender. Professor Gilberto Abreu, por que existe essa guerra entre Israel e o Hamas? E o que seria o Hamas, professor? O Hamas é um grupo terrorista que surgiu na primeira intifada, em 1987. Mas essa é uma história milenar, né? E desde a Resolução 181 da ONU, que criou 2 estados na Palestina, em 1947, mas ocorre que no ano de 48 se instala o Estado de Israel. E pela reação do mundo árabe, não se instalou o Estado palestino. E desde então Israel está subtraindo territórios dos palestinos. Nós podíamos ter um mapa aí que ilustra bem a questão. Olha lá o mapa, olha lá, localização geográfica. Ajuda aí, professor Gelfuso, também, para a gente mostrar para o pessoal de casa. O que seria esse mapa, meninos? Repare, aquele primeiro mapa, que tem a porção mais extensa em verde. Olha lá, o número 1, gente. É o mapa da Palestina, originalmente com alguns poucos assentamentos judeus, tá vendo? Essa região, Diogo, ela é habitada por árabes, né? A Palestina.
E árabes são semitas, assim como os israelenses, eles são irmãos. Etnicamente, eles são irmãos. São irmãos. A origem é a mesma. E isso tudo fazia parte do Império Turco Otomano até a Primeira Guerra Mundial. E quando termina a guerra, o Império Turco ele é fragmentado, retalhado, e são criados alguns países lá, como o Líbano, por exemplo, né, a Jordânia, enfim. Em 48, a ONU decide, depois de um movimento chamado movimento sionista, né, que começou lá no final do século XIX, que propunha a criação de um Estado para os judeus, que estavam dispersos pelo mundo desde a Antiguidade. E a proposta da ONU é aquela segunda, está vendo? 1947, o segundo mapa, está vendo? Que tem lá a porção em amarelo que foi destinada aos israelenses, né? Que é um povo majoritariamente judeu. E as áreas verdes para os árabes que viviam lá, que são os palestinos, são os árabes da Palestina. Então, aquelas porções verdes, ó, lá em cima, está vendo? Veja a diminuição progressiva, né, do território palestino. Do tempo, né? De 46, 47. Isso, aquela porção maior ao centro é a Cisjordânia, está vendo? A faixa de Gaza está lá embaixo. Olha como a faixa de Gaza era extensa em 47, está vendo? Ela vai encolhendo. Veja que Israel vai ocupando os territórios que originalmente, segundo decisão da ONU, caberia ou deveria pertencer aos palestinos. Né, para se criar um Estado árabe-palestino lá, coisa que nunca aconteceu. Né? Nunca foi criado esse Estado palestino. E veja o mapa atual, o número 4, né? No dia de hoje... Veja que os territórios palestinos foram minguando progressivamente. Só para você ter uma ideia, Diogo, a faixa de Gaza, aquela porção verdinha, pequenininha ali, no litoral, certo, é um pouco mais que a metade do município de Ribeirão Preto. Meu Deus, um pouco mais. Então seria uma 365 quilômetros quadrados. Seria o que? Uma cidade de 1 milhão e pouco de habitantes? 2 milhões. 2 milhões. Ribeirão tem 700. Tem 700? E tem 600 quilômetros quadrados. Seria quase a cidade de Campinas, então? No dobro da população. Da população. Da população. Agora eu queria ver uma outra imagem para... O Fernando falou do sionismo. Né? Houve um grande movimento de nacionalismos na Europa no século XIX, e um desses movimentos foi o dos judeus que estavam espalhados por dezenas de nações. E um jornalista do Império Austro-Húngaro, lá em Viena, o Theodor Herz, ele publica um livro que conclama os judeus a se reunirem num possível Estado. Imaginou-se vários lugares para que isso acontecesse. Mas aí inicia-se um fluxo migratório rumo à Palestina. E era a ideia de se criar um Estado judeu. Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi uma dissolução de vários impérios, né, inclusive o que o Gelfuso falou, que foi o Império Turco Otomano, houve a primeira declaração favorável ao Estado judeu, que é a Declaração Balfour de 1916. Mas aí, nesse intermédio, né, acontece a tragédia nazista, o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, 2/3 dos judeus que viviam na Europa. E aí a história vai sofrer uma mudança rocambolesca, porque numa hipocrisia danada, todo mundo se apiedou dos judeus depois dessa matança que os nazistas fizeram. Né? Na próxima imagem... Próxima imagem para a gente mostrar, lá, o Estado de Israel. O Estado de Israel, que o Fernando já abordou, foi a resolução 181 da ONU, que partilhou a Palestina, né, entre Israel, os judeus, né, e os árabes palestinos. Só que o Estado de Israel se instala em 1948, mas há a expulsão de 725 mil palestinos. Essa é que é a questão irresolvida até hoje, porque há milhões de palestinos que vivem fora. E lá nesse território ainda restam 5 milhões, e só na faixa de Gaza, aquela porção minúscula que eu me referia antes, tem 2 milhões e 300 mil. Só uma... Seria, então, uma guerra por território? Olha, é uma coisa que foi mal começada, né? Porque, você imaginar, criar um Estado palestino com território sem continuidade geográfica, veja que eles estão separados. Né? Estão separados. Aconteceu antes na Índia, quando os ingleses criaram lá 2 Paquistãs, com a Índia no meio. É a mesma coisa aqui, ó. O que começa mal não pode terminar bem.
Uma consideração mais, Diogo, posso? Pois não, por favor, professor. Essa região aí, essa Palestina histórica, ela bom, essa região toda, né, ela, além de ser berço de civilizações, é o berço das 3 grandes religiões monoteístas da história. O judaísmo foi a primeira delas. Então, por que os judeus do mundo, que estavam dispersos até a Segunda Guerra Mundial, quiseram voltar para essa região? Porque na mais remota antiguidade, eles viveram aí. Eles viveram aí. Aí eles foram reconduzidos, por exemplo, do Egito para a Palestina por Moisés, teriam sido conduzidos por Moisés, né, segundo a tradição religiosa, bíblica, para essa região. Então eles julgam que essa é a terra prometida deles. Né? Essa é a nossa terra prometida. Por isso, essa pretensão do movimento sionista, né, que recebia grandes financiamentos internacionais, de retornar aí a terra prometida. Só que os árabes, palestinos, no caso, já viviam aí desde a antiguidade também. Né? Então, essa é a questão. Quer dizer, a ONU fez uma divisão, como diz o Gilberto, de um país com territórios descontínuos. Né? São 3 áreas, a Cisjordânia, depois entra também as colinas de Golã, lá no norte, perto da Síria. Né? E, então, assim, criou um país. São 2 povos que vão habitar um mesmo território. A histórica Palestina, a antiga Canaã, a terra que jorra leite e mel, né? Para 2 povos. Não se criou 2 países separados, né? Com territórios. Eu estava acompanhando essa semana no Noticiário Nacional e fizeram uma entrevista, né, com um rapaz que faz parte do exército, né, um líder do exército Israel. E ele acabou perguntando, falou, se o Hamas cessar fogo, essa guerra acaba? Falou, jamais. Eles começaram e agora a gente termina, independente se eles vão cessar fogo ou não. Então, essa guerra está longe de terminar. Um jornalista francês chamado Inácio Ramonet, ele chama essas guerras do Oriente Médio, ele chama de nova guerra dos 100 anos. Essa guerra já tem 100 anos. 100 anos? Meu Deus. A partilha do Oriente Médio é de 1916. 1916. Já tem mais de 100 anos. Quando começou a partilha do Oriente Médio... A Declaração Balfour e um acordo secreto que houve na Primeira Guerra, Sykes-Picot, é o nome do ministro britânico e um francês, e que foi denunciado por Lenin na Revolução Russa e provocou um escândalo, porque antes mesmo do fim do Império Turco-Otomano, britânicos e franceses já dividiram a região entre a Inglaterra, a França e a Rússia. E embora Lenin seja russo, ele achou isso escandaloso, que realmente era. Porque foi feito sem nenhum consentimento consulta dos árabes. Então a coisa começou mal desde o princípio. Mas eu queria que voltasse àquele mapa anterior, só para fazer um breve comentário. Foi decisivo para a criação de Israel a atuação brasileira. E quem era o secretário-geral da ONU naquela época era um brasileiro. Era um brasileiro. Que era o Oswaldo Aranha. Aliás, eu prefiro até o filé Oswaldo Aranha, que tem o nome dele, que é um filé delicioso, tá? Que é um filé delicioso, porque, na verdade, mostra toda a hipocrisia das potências e dos países no conflito. Antes da guerra, antes do Holocausto, o governo brasileiro proibiu a entrada de judeus foragidos aqui. Meu Deus. E quem era o ministro brasileiro era Oswaldo Aranha. Agora, depois de noticiado o Holocausto, todo mundo se condoeu dos judeus e o Brasil teve uma atuação importantíssima na criação do Estado de Israel, tanto que tem uma rua em Tel Aviv com o nome de Oswaldo Aranha. Só que é uma hipocrisia danada, porque muitos judeus poderiam ter sido salvos durante a ditadura Vargas, né, de 37 a 45, e não foram salvos porque o governo brasileiro impedia. E aqui devemos lembrar a esposa do grande escritor Guimarães Rosa e o grande embaixador brasileiro Souza Dantas, que salvaram várias vezes mais do que a lista de Schindler, mesmo a despeito e em descumprimento às ordens do governo brasileiro. Então a hipocrisia é geral desde o princípio e continua até hoje. Nós tivemos a visita esta semana, acho que foi a semana passada, do presidente americano em Israel. Qual que é o motivo dos Estados Unidos estar no meio? O que os Estados Unidos pode fazer para poder parar essa guerra? O patrocínio do Estado de Israel é dos Estados Unidos. Estados Unidos. Aliás, a outra hipocrisia.
O Biden foi lá no dia seguinte em que os Estados Unidos vetaram a resolução proposta pelo Brasil, que era a mais sensata, que era permitir corredores humanitários, permitir ou impedir o ataque às populações civis. Aí, no dia seguinte, o Biden vai lá e solicita isso. Quer dizer, como se fosse uma iniciativa americana, mas a resolução proposta pelo Brasil, ele tomou posse dela e falou: os Estados Unidos patrocinam Israel. Essa é que é a questão. Todas as resoluções contrárias a Israel, os americanos vetam. Corre o risco dos Estados Unidos entrar nessa guerra também para poder apoiar Israel? Pode. Pode, mas não é difícil porque, de outro lado, você tem a China, por exemplo, a Rússia, o Irã. Né? Eu acho que o grande problema na região ali é o Irã. Né? Uma intervenção do Irã nessa guerra que patrocina o Hamas e o Hezbollah. Seria catastrófica. Né? Então, assim, e o Irã ele é muito próximo da Rússia. Né? E a China se mantém neutra. Né? Por exemplo, a China, a Rússia, o Irã, a Turquia não reconhecem o Hamas como um grupo terrorista. Não. O Brasil também não. O Brasil também não reconhece. Não. Quem conhece o grupo terrorista são Estados Unidos, Inglaterra, Japão e os países da comunidade europeia. É que a postura diplomática brasileira é que todo grupo a que venha a ser declarado terrorista tem que ser feito pelo Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança da ONU, por razões sabidas, ainda não declarou o Hamas um Estado, aliás, um movimento terrorista, por conta do veto permanente da Rússia. Professores, essa guerra, se ela permanecer, o que pode influenciar, o que pode mudar para o Brasil? Para o Brasil, deve mexer com a economia mundial. Né? A caso de internacionalização do conflito na região, no Oriente Médio, certamente vai ter alguma influência sobretudo na economia. Sobre os preços do petróleo. Preço do petróleo, né? Derivados enfim. Mas, assim, diretamente, quer dizer, o Brasil tem uma posição em termos de política externa, né? Sempre é histórico isso, né? Excetuando isso aí os últimos anos, de muito equilíbrio. Sensata, muito equilibrada, né? Para essas coisas. O Brasil não toma posição nem favorável a Israel e muito menos ao do Hamas. O Brasil advoga sempre a ideia dos dois estados. Mas, enquanto não existir continuidade geográfica dos territórios palestinos, essa paz é praticamente impossível. Professores, obrigado pela presença. Isso é importante a gente contar para o nosso telespectador, para os brasileiros, realmente o que está acontecendo. Há outras coisas que poderíamos comentar, como os acordos de paz que foram frustrados, mas numa outra oportunidade, com o maior prazer, nós voltamos aqui. Será um prazer. Muito obrigado. Podem ser por aqui. Obrigado por favor, viu? Deixa eu falar para vocês aqui da Abduche. Abduche Presentes é presente para a família toda. Por quê, Diogão? Tem uma perfumaria completa para o papai e para a mamãe, né? Tem perfumes nacionais importados e os brinquedos para a garotada se divertir. O Telzinho vai trazer para mim uma novidade bacana, que é o kart elétrico com controle remoto que tem lá na Abduche. Mostra para mim, Gutão. Se liga nesse kart elétrico que você vai encontrar aqui na Abduche. Ó, gente, vem com música, ó, você tem como abaixar e aumentar, ó. Você troca de música, olha, gente, da Frozen. Isso você vai encontrar aqui na Abduche Presentes. Tchau! Muita novidade, a garotada agora vai se divertir também. Lego, gente, é presente para a garotada de 1 ano, de 2, até 13 anos. Tem muita novidade em Lego lá na Abduche. Põe na tela, Gutão. Dá uma olhada nesse setor aqui na Abduche, onde você só vai encontrar Lego. É um mais divertido do que o outro e é um brinquedo muito procurado, né, Kelly? Isso mesmo, Diogo. O Lego é um brinquedo super educativo, muito procurado, o pessoal gosta de dar bastante, porque a criança usa a criatividade, né? O desenvolvimento da criança é maravilhoso. O Lego é um dos melhores presentes para se presentear, é o Lego. E tem para todas as idades do Lego também, né? Exatamente, para todas as idades, Lego, de peças grandes, peças pequenas, vários temas também nós temos aqui. São, sim, pecinhas variadas. O pessoal chegou aqui nesse setor. O que ele vai encontrar aqui de jogos de Lego, brinquedos Lego? O que tem, Kelly?
Diogo, temos todos os tipos. Temos o Legos do Minecraft, que está super em alta, que o pessoal está gostando bastante, que é aquele jogo que a criança... Febre do momento. É a febre do momento. Então, é um dos Legos que mais são vendidos no momento. Tem o Lego também da Marvel, também, que o pessoal procura bastante, do Homem-Aranha, super-heróis em geral, Star Wars, os clássicos, né, que são pecinhas variadas, a criança monta o que ela quiser. Tenho também, depois do clássico, Diogo, os Creator também, que assim, são Legos em preços menores, porém a criança monta 3 Legos em um. 3 imagens em apenas um Lego também, que é super bacana, também super indico. Depois eu tenho o Lego City também, que é um dos mais conhecidos, que são figuras mais de cidade, carro, helicóptero, casa. Então é um Lego mais conhecido também. E temos também, Diogo, não da marca Lego, pecinhas, bloquinhos de montar também similares, tá? De pecinhas de montar também, que é super bacana, com precinho super em conta. Tudo isso você encontra no Shopping dos Brinquedos. Lego pra garotada, ó, corre lá, pede pro papai, pede pra mamãe. Qual Lego que você gosta? Minecraft? Qual outro que você gosta? Então, chama no zap. Papai, mamãe, eu quero saber se tem esse daqui, ó. Esse daqui que eu gosto, ó. Então você chama no zap. Qual que é o zap? 16 997 07 0229. E detalhe, papai e mamãe, pega aí, terminou o serviço? Vem aqui, tem estacionamento próprio, traz a garotada para poder se divertir. Qual que é o horário de funcionamento aqui, Kelly? Diogo, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 19 da noite, tá? Das 9 às 19. De domingo, das 9 às 13 horas. Então, o papai que sai 4 horas da tarde, sai 5 horas do serviço, dá tempo de buscar o filho em casa, vim aqui, tem estacionamento próprio bem em frente. Ó, vamos mostrar o estacionamento aí pra você. Fica tranquilo, deixa o carango lá, meu filho, e vem pra cá se divertir com o seu filho no melhor lugar, no Shopping dos Brinquedos em Ribeirão Preto, que é... aqui na Biduche. Vem pra cá, pessoal. Vem pra Biduche, vem. A Biduche Presentes, Avenida Meira Júnior, número 350, esquina com a Camilo de Matos, no Jardim Paulista. Anote o zap, chama a turma lá, 99707-0229. Meu Diogão, hoje é feriado, mas tá aberto, meu amigo. A Biduche funciona também no feriado, 99707-0229. A Biduche Presentes. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, eu falei que ia convidar mais uma vez, né, a Letícia, que é psicóloga, para a gente tratar um pouquinho mais sobre a nossa saúde emocional e também a saúde mental. Letícia está de volta aqui comigo. Letícia, antes de eu estar falando da Biduche, eu estava tratando aqui com os professores sobre a guerra, né, que vem acontecendo lá com o Hamas, com Israel. Hoje que esse mundo moderno nosso da tecnologia, a gente recebe, acontece lá do outro lado do mundo, em segundos, chega na tela do nosso celular. Não só a notícia da guerra, essa semana passada nós tivemos também o julgamento do caso do menino Joaquim, outros problemas que vem acontecendo, problemas que vem acontecendo lá no Rio de Janeiro também, está vivendo um caos de guerra lá. Tudo isso a gente absorve e faz mal para a nossa mente, né, Letícia? Exatamente, né? A gente está vendo aí muitas questões envolvendo desastres, guerras, enfim. E a gente fica traumatizado, né? Então, assim, é o trauma, aquela impressão, nossa, como que eu estou alimentando a minha mente? Então, eu estou vendo a guerra, é o caso do Joaquim, que a gente está, né, aqui em Ribeirão Preto, então revivendo toda aquela memória de dor, né? E aí o nosso psicológico afeta. Então, a gente tende até a sonhar, às vezes, de tão impressionado que a gente fica. Tem um exemplo, só para ter noção. Chegando hoje na emissora, a minha diretora falou assim, nossa, hoje eu estou até meio acelerada. Eu sonhei a noite toda que eu estava dentro da guerra. Sim. Só para você ver como que muitas vezes, sem perceber e sem a gente querer, como que nós absorvemos isso para nossa mente. E durante a noite, quando o seu corpo está mais relaxado, começa a processar, né, Letícia? Começa, o nosso subconsciente, ele grava tudo, né? Todas as mensagens, as informações. A gente não está nem prestando atenção, mas a televisão está lá ligada e a nossa mente ela vai registrando. Olha que importante isso. E aí vai nos gerando estresse, ansiedade, angústia, sintomas físicos mesmo, né? Sudorese, náuseas, enfim, tremor. Então, a gente fica impactado com aquela notícia, porque querendo ou não, a gente vive também isso, né? A gente acaba vivendo isso. A gente acaba vivendo. E como é que a gente faz para a gente controlar isso? Porque, infelizmente, hoje, a gente está com a informação nas mãos.
O celular hoje deixou de ser um telefone, né? Ele hoje é um computador que a gente manda e-mail, que a gente recebe notícia, que a gente abriu ali o Instagram, muitas vezes já está absorvendo a notícia que as pessoas já colocaram na internet. Como é que a gente faz para a gente evitar? Ficar sem eu sei que é impossível, mas como que a gente evita isso, Letícia? É tudo uma questão de equilíbrio, né? Então a gente recebe muito bombardeio de informação o tempo inteiro. Antes não era assim, quando não tinha celular, quando não tinha internet, só tinha o jornal ali, né, televisão, era uma coisa. Agora a gente está antenado 24 horas. Então moderação, equilíbrio. Ver assim as notícias, ficar antenado no que está acontecendo no mundo, na cidade, no país, mas também procurar assim, ter um estilo de vida saudável, né? Fazer coisas que você goste também, né? Então, assim, uma alimentação saudável, fazer a sua higiene do sono. O que seria a higiene do sono? Então, assim, deu aquele horarinho que você está acostumado a dormir, 1 hora e meia antes, tenta não ficar assistindo coisas assim ruins, pesadas, que vão te impressionar e que provavelmente, no caso dessa moça, né, que está até sonhando, que vai sonhar. Então, acontece. Então, faça uma boa higiene do sono, tome um chá, fique mais tranquila, faça uma meditação, uma respiração. Tudo isso vai ajudar no seu dia a dia a processar melhor todas essas informações que nós estamos vendo que causam mesmo um desgaste emocional. E né? evitar, principalmente à noite, né? Exato. À noite que eu sei que as pessoas estão mais ali, porque durante a gente está trabalhando, a gente acaba usando o celular, mas que a gente para se concentrar e absorver as informações que vêm chegando é à noite. Que a pessoa foi lá, tomou um banho, jantou, aí ela vai sentar na cama, muitas vezes que seria o correto era conversar pessoalmente com as pessoas da sua casa, mas não, pega o celular. Então evita de ficar vendo essas notícias ruins. De repente é uma notícia ruim, deixa para amanhã você vai ler, amanhã você vai absorver, porque isso atrapalha demais. Eu sou uma pessoa que absorvo muitas coisas. Se acontece um assunto desse, muitas vezes uma matéria aqui que te chama atenção, principalmente envolvendo crianças, eu absorvo muitas vezes, eu não consigo dormir, Letícia. Sim. Isso daí é o nosso psicológico, né? Então, a gente fica nesse estresse, no trauma. O trauma, que é um desgaste psicológico e emocional muito intenso. Então, perder um ente querido, como a gente estava falando no começo, um pet, e também, assim, ver a guerra, ver pessoas morrendo e a gente não conseguindo fazer nada por eles, né? Então, assim, a gente traumatiza mesmo, a gente fica com aquela memória de dor, aquela memória intensa. Então, assim, realmente regular o que é conveniente, o que eu preciso agora, como eu preciso alimentar a minha mente agora, né? Quais informações, o que vai ser bom para a minha mente, para o meu corpo. Porque, lembrando que o corpo e a mente comunicam 24 horas. E né? só para você ver como que a gente absorve, não só nós, como as crianças. Eu estava falando esses dias no telefone com meu filho, o Diogo, que tem 11 anos. Ele estava falando, pai, o que a gente pode fazer para a gente acabar com aquele grupo terrorista, o Hamas? Só para você ver como que as crianças vão absorvendo isso e muitas vezes isso aí faz mal para a saúde mental delas. Faz. E elas não estão preparadas, né? Assim, elas estão em desenvolvimento, numa fase de desenvolver a maturidade, o emocional, o psíquico. Então, assim, privar um pouco as crianças de assistirem, verem o que elas estão assistindo na internet, ali no YouTube, né, no Google. Então, assim, acompanhar realmente o desenvolvimento delas nessa questão de não expô-las a tantas mídias, a tantas coisas assim agressivas. Então, o importante é sempre evitar de deixar exposto as crianças com essas notícias. Eu, muitas vezes, quando tem esse tipo de notícia, eu recebo muito, porque a gente tem diversos grupos de WhatsApp, então grupos da polícia que a gente recebe informação, grupo de notícias de Ribeirão, da região, e muitas vezes vem coisas que a gente vai mostrar na televisão, que a gente acaba desfocando a imagem, mas que para nós não. Vem ali imagem de morte. Esses dias atrás aconteceu um incêndio que teve num canavial e homens se acabaram morrendo. Eu estava vendo aquilo e quando eu vi, meu filho está, pai, deixa eu ver isso aqui. Falei, não, filho, pelo amor de Deus. Por que eu não posso ver? Porque eu sou criança. Não, porque é ruim você absorver isso. Ver pessoas mortas. Então, a gente pode começar a evitar isso, né, Letícia? Exato, evitar, né? É sempre observar como, o que seu filho está vendo no celular, na televisão, até, assim, desenhos, filmes, né? Então, hoje a criança, nós temos acesso a tudo. Então, o que meu filho ou meus parentes, que são ali pequenininhos, meus sobrinhos, o que eles podem ver? É
evitar mesmo, né? Essa massa aí de violência, de tanto terrorismo, porque a gente acaba vivendo assustado, né? A criança fica assustada. Ai, será que vai acontecer aqui, né? Meu filho mesmo perguntou, mãe, será que vai acontecer aqui a guerra? Eu falei assim, olha, filho, não, por enquanto não, mas então assim é desfocar mesmo e orientar as crianças explicando, olha, está acontecendo isso no mundo, mas vamos tentar fazer diferente aqui agora, né? Então eu sempre sugiro isso, né? Letícia, como é que a gente faz para nós adultos fazer uma faxina da nossa saúde mental, né? Tudo isso que a gente absorve, o que é legal, o que é importante a gente fazer. Uma viagem é importante para a gente fazer uma limpeza na nossa saúde mental, sair com seu amor, passear, tentar desligar desse... Como que a gente pode fazer, Letícia? Sim, eu falo que pequenas pausas durante o dia. Então, assim... Nem que for 5 minutinhos, ou acordou, ou antes do almoço, ou depois do almoço. Então, faça pequenas pausas para realmente você acalmar a sua mente, acalmar o seu corpo, ter uma qualidade melhor no trabalho, ter mais foco, mais atenção. Passear, tem um feriado prolongado, vai passear, né? Curtir a natureza. Então, assim, tudo que é natural é muito importante para o nosso corpo, né? Então, eu vou fazer uma boa leitura, eu vou escutar uma boa música, eu vou num lugar que eu gosto, que me relaxa, que eu me sinto em paz. Então, tudo isso são mecanismos para a gente fazer aquela faxina mental, porque a mente tem que ter manutenção também, né? A gente não dá manutenção no carro uma vez ao ano, exatamente, troca óleo, enfim, pneu e tudo. Né? E o nosso corpo e a nossa mente, como a gente faz, né? Letícia, eu sei que você trabalha do lado da psicologia e também do lado da hipnose. Isso. Esse trabalho de hipnose que você trabalha ajuda para fazer uma faxina na saúde mental? Ajuda muito, muito. Porque geralmente, né, as pessoas chegam a mim num estado assim de alerta, num estado tenso, esgotante, né? Que eu falo que a piscina já transbordou, não é nem o copo, né? E aí eu falo, olha, vamos lá, vamos respirar, vamos aprender a respirar novamente, porque a nossa criança, ela aprende a respirar e aí chega no adulto, a gente não... aquela respiração curta, lenta, rápida, aquele afoito, aquela ansiedade, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, semana que vem tem aquilo. Então, assim, eu convido todas as pessoas a pararem e a vivenciarem o aqui e o agora. Então, a respiração, a meditação, isso. E aí a gente começa a dar importância para o tempo presente. Né? Letícia, as pessoas que queiram entrar em contato com você tem um Instagram que as pessoas possam acompanhar seu trabalho? Tenho sim, psico.leticiazanetti, tá? Podem me adicionar. Isso, psico, pontinho, Letícia Zanetti, tudo junto. Tudo junto, tá? Isso. Procura lá a Letícia, meu amigo, e vá também fazer uma limpeza, uma faxina aí na sua saúde emocional e mental, viu, Letícia? Diogo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre bem-vinda, viu? Um prazer. E aqui a gente encerra o nosso Tati Cidade deste feriado. Amanhã o Diogão tá de volta, ao vivo e a cores pra você. E amanhã é dia de música. Já que é pra relaxar, tem música no programa de dar aquela relaxadinha. Gente, bom feriado pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até amanhã. Muito mais Ribeirão Tati. Tati Cidade. Que é isso?